Você está na parte 2 da aula sobre o caso Jeffrey Epstein, poder e perversão. Gostaria de pedir que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, tá bom? A sua pergunta, que eu tento a contento tirar as suas dúvidas. E esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei para o canal. E o maratona de atualidades mais vivo do que nunca. Então acompanhem a nossa plataforma, o nosso canal, porque tenha certeza a gente vai estar contemplando temas super atuais semanalmente. Tranquilo? Vamos reiniciar, galera. Observem. Jeffrey Epstein foi preso 2 vezes. A primeira prisão veio acompanhada de uma condenação. A segunda prisão preventiva só não foi acompanhada de condenação porque o mesmo foi encontrado morto dentro de sua cela no dia 10 de agosto de 2019. Eu quero trabalhar inicialmente essas 2 prisões, tá bom? A primeira ocorreu em âmbito estadual, pela polícia de Palm Beach, na Flórida. E Jeffrey Epstein assumiu o crime que cometeu. Só para vocês terem uma ideia, esse predador sexual começa seus crimes lá na década de 70. Ele só foi condenado a primeira vez em âmbito estadual em 2008. Olha o marco temporal, olha o período através do qual este praticou tantos crimes contra a dignidade sexual, não é mesmo? Observem, por quais crimes ele foi condenado? Tráfico sexual de menores e solicitação de prostituição. Qual a pena? 18 meses apenas, dos quais ele cumpriu 13. Uma prisão praticamente negociada. Por que negociada? Porque ele tinha o direito de sair durante 6 horas do dia, despachar em seu escritório e retornar ao final. Praticamente algo que a gente poderia chamar meio que de um regime semiaberto, não é mesmo? Pois bem, é óbvio que essa prisão foi considerada arbitrária. Ainda que o indiciamento pelo FBI tenha ocorrido com mais de 53 páginas, crime grave, tráfico sexual de menores, solicitação de prostituição, mas o fato dele ter assumido a autoria de tal crime deu a ele uma pena inferior. Mas essa prisão ela foi considerada ilegal, ela foi considerada arbitrária, tá bom? Ela foi revogada. Em 2019, ele é encarcerado novamente, só que dessa vez crimes muito mais graves. Nós estamos falando do tráfico sexual de menores, ele é preso preventivamente, tá bom? No estado de Nova York, uma prisão em âmbito federal. E como ele foi preso no dia 6 de julho de 2019, quando ele estava desembarcando, vindo de Paris no seu jatinho particular, no aeroporto de Nova Jersey. Ele foi autuado e preso. Na segunda semana, em relação à sua prisão, ele foi encontrado morto em sua cela. Lembrando que ele foi denunciado por dezenas de meninas, principalmente entre 2002 e 2005. E aqui cabe salientar alguns casos envolvendo brasileiras, né? Estamos falando principalmente da Marina Lacerda, que participou de uma reportagem de capa de um importante jornal, uma revista eletrônica semanal, na qual ela comenta e realiza o testemunho de seu caso. Tudo bem? Se você vai fazer vestibular tradicional, Exame Nacional do Ensino Médio ou concurso público, esse recado é para você. Acesse através desse link o nosso laboratório de geopolítica e venha multiplicar as tuas chances de aprovação. Nós temos a maior plataforma de educação complementar do Brasil e vamos te oferecer um combo diferencial. Através da nossa plataforma, vocês terão o laboratório de redação, o laboratório de atualidades e geopolítica, resolução de itens do Exame Nacional do Ensino Médio, tudo isso preparado com muito carinho para que você alcance a tua tão sonhada aprovação.
Tudo isso com uma única assinatura bem ao estilo Netflix. E o link já tá com o meu cupom aplicado. Gui15, não perca tempo, link aqui embaixo, faça a sua assinatura. Eu tô junto com a Academy ensinando tudo o que importa. Ora, ele morre em agosto de 2019 e o mesmo acabou não sendo condenado, inclusive por uma pena mais ou bem extensa. Tudo bem? Vamos a 4 casos gravíssimos e que envolvem figuras políticas proeminentes, além de CEOs do ramo da tecnologia, tá bom? O primeiro, o ex-príncipe Andrew. Lembra que o ex-príncipe Andrew, ele é irmão do rei Charles III, tá bom? E óbvio, o rei Charles III, que assumiu o reinado em setembro de 2020, após a morte da rainha Elizabeth II, o mesmo vai tirar do ex-príncipe Andrew todos os títulos reais, por isso ex, todas as honrarias militares e até o tratamento de Sua Alteza Real. Então observe como o ex-príncipe está em maus lençóis, está preso como cidadão comum e para os crimes que cometeu a pena pode alcançar prisão perpétua. Olhem a manchete, ex-príncipe Andrew é preso pela polícia do Reino Unido, essa polícia tem nome, a polícia Vale do Tamisa, não foi a Scotland Yard, em meio à investigação sobre ligações com Epstein. O nome dele, Andrew, vamos fazer uma fichinha, resumo? O nome dele, Andrew Windsor, tá bom? Foi preso dia 19 de fevereiro desse ano pela polícia Vale do Tamisa. Primeiro crime, má conduta no exercício do cargo público. Segundo crime, vazamento de informações governamentais confidenciais. Inclusive, ganha força uma teoria que afirma que Jeffrey Epstein poderia ser uma espécie de agente duplo, de agente secreto, tanto da CIA estadunidense como do Mossad em Israel. Inclusive, existe também outra teoria que dá conta que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teria pressionado Donald Trump a fazer parte dos ataques contra a República Islâmica do Irã a partir do dia 28 de fevereiro desse ano. Caso contrário, Israel poderia publicar, fazer vazar outros tantos documentos do caso Epstein. Até o presente momento, Donald Trump está sendo acusado de obstrução de justiça, ou seja, parte de documentos ainda não teria sido publicados e que poderia expor o núcleo financeiro de tal rede de exploração sexual. Crime suspeita número 3, as agressões sexuais contra essa garota, Virginia Giuffre. Inclusive, ela morreu ano passado, dia 25 de abril de 2025, na Austrália, aos 41 anos. Guilherme, ele responde processo pelo caso Virginia Giuffre? Não. Ela, em 2022, fechou um acordo extrajudicial com o príncipe. Naquele acordo, ela aceitou receber 12 milhões de libras. Tá certo? Então lembre-se, ela morre aos 41 anos ano passado e essa morte também é muito suspeita. Como eu disse, o rei Charles III, aquele que era casado com a princesa Diana e que atraiu com a Camila, a atual companheira, retirou de Andrew Windsor todos os seus títulos reais, honrarias militares e o tratamento de Sua Alteza Real. E comentei o precedente legal, o acordo de 12 milhões de libras com a Virgínia. Ora, então por que ele foi preso? Se houve um acordo extrajudicial, ele foi preso pelas novas revelações, principalmente através dessa imagem que mostra o príncipe sobre uma garota menor de idade, uma garota de 14 anos. Inclusive, sobre a face dela, nós temos um redacted, justamente pelo fato, de guardar aí
a menor e sua expressão facial, logo o príncipe Andrew, você consegue identificá-lo, não é mesmo? Bom, agora, olha essa imagem, né? A Ghislaine Maxwell, a recrutadora ali atrás, a segunda esposa do Epstein, que está presa em Nova York, tá bom? Aguardando o julgamento e que quer fazer uma espécie de delação premiada a fim de não ser condenada à prisão perpétua. Agora imagine uma das vítimas entrar na mansão de Jeffrey Epstein em Nova York e dar de cara com um quadro onde neste quadro está pintada a figura de um ex-presidente estadunidense chamado Bill Clinton, vestido com uma roupa feminina, um vestido azul, salto alto vermelho, fazendo um determinado gesto e com o rosto bem corado, inclusive dá-se a impressão do mesmo estar maquiado. Olha o nível de intimidade, a liberdade que Jeffrey Epstein tinha, tudo gravado através de câmeras, tudo fotografado, justamente para que Jeffrey Epstein pudesse realizar chantagem sobre os mesmos. Estamos falando de um ex-presidente americano chamado Bill Clinton, do Partido Democrata. Ele é o 42º presidente dos Estados Unidos, governou aquela nação desde 1993 até 2001, tá bom? De acordo com o que foi publicado nesses documentos, Bill Clinton viajou mais de 26 vezes no avião de Jeffrey Epstein, apelidado de Lolita Express. No dia 27 de fevereiro, ele prestou depoimento fanfarrão, uma imagem estranha, causa um constrangimento para a população americana, porque o mesmo não conseguiu explicar o porquê de uso de agentes secretos em viagens pessoais de Jeffrey Epstein. Punição criminal? Nenhuma. Tá bom? Até porque nós estamos na fase de oitivas de testemunho, tá certo? Porém, uma crise de imagem, todo o impacto reputacional em um isolamento político. O desafio oficial, meus queridos, de acordo com a defesa oficial, tá? Ele nega ter visitado a ilha de Epstein, a Little St. James, e ele diz que cortou relações com Epstein desde 2006, ou seja, antes da primeira condenação do mesmo. Existe uma foto polêmica em que ele é massageado por uma americana chamada Chantal Davis. Inclusive, você vai perceber que o perfil das vítimas muito semelhante, mulheres caucasianas, brancas, loiras, de olhos azuis ou verdes, tá bom? Aquela foto polêmica, tá? E troca de e-mails muito obscenas, tá certo? Que sem dúvida abala a reputação da elite global e também reduz sua capacidade de liderança junto ao Partido Democrata, tá certo? Existem 2 casos que a gente ainda pode trabalhar, inclusive a Virgínia. Ela disse que antes que algo acontecesse a mesma, ela gravou áudios e ela disse que o pior nesses áudios era o CEO da Microsoft, o Bill Gates. Por quê? Ora, de acordo com ela, ele teve relações extraconjugais com 2 cidadãs russas, entre elas Mila Antonova. Tá bom? Alvo de chantagem, tá? Jeffrey Epstein obrigou Bill Gates a realizar doações milionárias à fundação do Epstein, tá certo? Quais são as alegações contra ele? Ora, para além das relações extraconjugais com as 2 cidadãs russas, encontros científicos. A partir de 2011. E por que ele é considerado o pior? Porque ele sabia o que o Epstein fazia. A relação de Bill Gates com o financista tem início em 2011, depois da condenação de 2008. Então, Bill Gates, mesmo assim, estabeleceu relações com esse predador sexual prolífico, com encontros científicos a partir de 2011, com a presença do físico Stephen Hawking, que você acompanha no filme A Teoria de Tudo, Sua História.
não é mesmo? O que acontecia nesses encontros científicos? Quais são as acusações? De manipulação de vacinas, tá bom? E a manipulação genética de bebês, tá certo? Inclusive, o próprio Bill Gates admite, olhem, abre aspas, que foi um erro colossal ter estabelecido relações com Jeffrey Epstein. Inclusive, ele é acusado, tá? Ele é acusado, lembrando, o que aconteceu com Bill Gates? Primeiro, o divórcio com Melinda Gates. Segundo, em 2003, ele é extorquido no caso Milan Tonova. Além disso, ele é acusado de adrenocromo, que seriam rituais com sangue humano com vistas a ampliar a sua expectativa de vida, a sua longevidade, como se esse ritual com que o consumo de sangue humano seria um elixir da imortalidade. Por isso, ele, enquanto um dos piores. E, por fim, não menos importante, o magnata Donald John Trump. Aí nós temos o Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell, Donald Trump e, ao que parece, a Melania Trump. Vocês observam o magnata na imagem. Lembre-se que Donald Trump autorizou a abertura total dos arquivos. Como ele não fez, então ele é acusado de obstrução de justiça e supressão de documentos. Professor, há um certo grau de proximidade, né? Enorme. Donald Trump e Jeffrey Epstein foram amigos durante todos os anos 90 e início dos anos 2000. Então, uma amizade social toda documentada durante a década de 90 e o início dos anos 2000. Quais são as alegações? De que uma mulher, na década de 80, a mesma alega, né, que lá em 1983, aos 13 anos, ela teria tido contato com Donald Trump e esse realizou atos libidinosos em relação à mesma. E você sabe que isso configura crime. Não há necessidade de conjunção carnal. O ato libidinoso caracteriza crime, sim, principalmente em direção a menor de idade. Obstrução de justiça e de supressão de documentos dos seus crimes. Status jurídico até agora, nenhuma acusação formal. Tá bom? Porém, ele se defende afirmando que em 2004 cortou relações com Jeffrey Epstein quando esse assediou uma funcionária do clube onde Donald Trump tem uma casa de campo em Mar-a-Lago, certo? E de acordo com o FBI, 50 páginas de entrevistas foram suprimidas, com entrevistas com o testemunho de uma sobrevivente que foram omitidas pelo Departamento Oficial de Justiça. Acompanhamos aqui todos os casos, pelo menos os principais, porque são muitos os envolvidos, tá certo? Gostaria de agradecer. Espero que você tenha gostado da maneira como nós abordamos tal temática, que você tenha visto novidades do caso, a fim de aumentar todo o seu repertório. Deixa o teu like, confere se você está inscrito aqui no nosso canal, deixa o teu comentário, tá bom? Deixa a tua inscrição, porque ela é muito importante pra gente, tá? Meu nome é Guilherme Lemos, essa é a sua Maratona de Atualidades. Se você vai fazer vestibular tradicional, Exame Nacional do Ensino Médio ou concurso público, esse recado é para você. Acesse através desse link o nosso laboratório de geopolítica e venha multiplicar as tuas chances de aprovação. Nós temos a maior plataforma de educação complementar do Brasil e vamos te oferecer um combo diferencial. Através da nossa plataforma, vocês terão o laboratório de redação, o laboratório de atualidades e geopolítica, resolução de itens do Exame Nacional do Ensino Médio, tudo isso preparado com muito carinho para que você alcance a tua tão sonhada aprovação.
Tudo isso com uma única assinatura bem ao estilo Netflix. E o link já tá com o meu cupom aplicado. Gui15, não perca tempo, link aqui embaixo, faça a sua assinatura. Eu tô junto com a Academy ensinando tudo o que importa.